de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Então, meus companheiros de ideal, amigos de ideal, a casa, como várias casas, propõe uma organização de estudo através das obras básicas aqui, de forma pública. Coisa que não nos era recomendado que fizéssemos, porque, de fato, as casas oferecem o estudo das obras básicas, estudo para iniciante, estudo avançado. Então, nós nunca tivemos nas casas espíritas essa modalidade de palestra com estudo sequencial. De sorte que há uma recomendação que voltemos o nosso olhar para as obras básicas, porque nós temos uma característica da natureza humana, saborearmos aquilo que fica mais interessante aos nossos olhos, que salta aos nossos olhos. E a literatura espírita, sobretudo as obras básicas de Allan Kardec, que é de 2 séculos atrás, o Livro dos Espíritos, de 1857, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese, são obras profundas, ao mesmo tempo que profundas, muito simples, de uma compreensão muito fácil, sobretudo o Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que Allan Kardec dá um aperto nos espíritos, põe os espíritos em saia justa. E aí eu gosto sempre de lembrar que essa obra é a primeira obra que dá o pontapé inicial da filosofia espírita. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É a primeira obra escrita que se tem notícias. Claro que os filósofos antigos já prenunciavam a existência dos espíritos, como também a comunicabilidade. E essa obra, que é de 1857, ela não cai no colo de Allan Kardec, por acaso, usando uma expressão popular. O professor Hippolyte era muito experimentado em diversas ciências. Ele fora preparado em várias encarnações. Ele era um pesquisador, um cientista. E, como tal, a pessoa mais habilitada para trazer uma tese. Porque, de verdade, as obras do Pentateuco, que compõem o Pentateuco, são verdadeiras teses de doutorado. Essa aqui é uma tese de doutorado. Porque ele traz as hipóteses, ele traz a questão, ele faz a experimentação num processo de empírico, porque ele distribui as perguntas para espíritos de diversas regiões da Europa e analisa, confronta para ter uma resposta. Portanto, é uma obra de absoluto valor e, como tal, deve ser, de fato, difundida também nos momentos em que são destinados às palestras públicas. Embora prende, do ponto de vista de termos que analisar item por item, aquele que fala. Mas isso para nós é muito confortável. Mas também é um desafio tornar esses 50 minutos, ou 40, ou no máximo 60 que vamos passar aqui, interessante.
Porque nem sempre estudar uma obra científica é muito interessante. Mas isso não acontece com o Livro dos Espíritos. Muito bem. O trecho que nos cabe é da vida espírita. É aquele capítulo em que Allan Kardec, professor Hippolyte, ao produzir essa obra, investiga como que é, então, a vida após o desencarne. Lógico que não tinha o nosso lar ainda, muito menos ainda o filme, que nos permitisse ter aquela visualização do momento que os espíritos são levados, que eles saem, que eles são acolhidos, dos mais rebeldes, dos menos rebeldes, do próprio André Luiz. Não existia. O que tinha nessa época era um confronto de informações. Então, ele vai investigar e lança no capítulo 6 do Livro dos Espíritos várias questões que se relacionam como é a vida no plano espiritual. Mas, sobretudo, como que se comportam esses espíritos, esses seres. Porque hoje é muito fácil, porque nós conversamos com eles. Mas imagina isso em 1855, 56, 57, até a obra ser editada. Conseguem se transportar aí no tempo? Muito bem. Então, ele vai investigar as sensações, as percepções, e vai com aquela curiosidade de investigador se os espíritos se mantêm com as mesmas percepções, as mesmas sensações, se ouve, se sente, se tem cheiro, se tem fome, se tem sono. Tudo isso é investigado nesse ponto que nós vamos tocar. Mas, obviamente, que esse capítulo inteiro ele merece ser lido, principalmente para quem não vem acompanhando aqui a sequência, porque vai também trazer a informação de como os espíritos chegam após a morte, estabelecendo uma diferença de quando a morte se dá de forma abrupta, de forma violenta, ou quando ela é através do esmaecimento do corpo físico pela via da doença. Isso traz uma diferença de como o espírito chega lá. Se mais confortável, se mais indignado, se mais rebelde, se mais conformado, se menos conformado. Mas a parte que nos toca é entender, pelo viés da investigação de Kardec, quais são as sensações desses espíritos. E aqui, necessário se faz, embora todos os senhores, obviamente, que conhecem, né, a composição trina do espírito, que é espírito, perispírito e matéria, e para nós termos uma identificação, uma percepção e ter uma lógica de como essas sensações ocorrem. Porque, num primeiro momento, poderíamos dizer, mas se é espírito, não tem sono, não tem fome. Se é espírito, não sente, não tem saudade. Se é espírito, foi para lá, acabou. Essa coisa de fome, de dormir, de sono, de ouvir mais, de ouvir menos, é coisa de quem está no corpo. De fato, é uma lógica. Mas não é bem assim. Porque aqui, se essa luz pudesse apagar, seria bom, né? Essa aqui. Aqui nós temos o perispírito, o corpo denso e aquela imagem que eu localizei como sendo a imagem do espírito. Essa luz aqui apaga, só essa? Não? Ah, sim, ok. Está filmando, eu esqueci. Nós estamos na televisão. Aqui não tem um remake, não tem um corta, né? Não é igual novela, né? Podia ser, porque aí a gente vai e volta, ensaia. Aqui não tem ensaio. É o ao vivo, a vivo e a cores. Muito bem. Vamos entender o que é o perispírito, de uma forma rápida e rasa,
para fazermos o viés aí, o link e entender a lógica dessas percepções do espírito. O que é? É um organismo vivo e pulsante. É o laço que une o corpo ao espírito. É o esboço e modelo da forma física. É indestrutível e se eteriza, purifica-se, responde pelas doenças congênitas. Opa, é uma forma. É ele uma forma. Mas, então ele vai com o espírito. Ele não é do corpo especificamente, mas também não é do espírito por si só. Ele é um organismo, uma matéria intermediária. De que ele se constitui? Estamos ao vivo, eu não posso perguntar se é chuva. É chuva. Ou é vento? Que bom. Tem uma música, quando a chuva bate no telhado. Constituição, vários tipos de fluido. Se ele encarna na Terra, ele vai utilizar-se do fluido cósmico da Terra para fazer a sua composição. E ele é equipado por neurotransmissores cerebrais. Estudar o perispírito é fantástico. E para que ele serve? Qual é a função dele? Modelador do organismo. Bom, o espírito utiliza, vai modelar o organismo, mas não modelar simplesmente. Ele vai ser um organizador biológico que se encarrega de dar a forma do corpo físico de acordo com a necessidade do espírito. É ele que é o responsável pelas deformidades congênitas de toda a ordem. É ele que é responsável pelos adoecimentos psicossomáticos, os mais inimagináveis que a ciência, ao tempo de Kardec, poderia imaginar. E aqui, em Joana de Ângelo, o homem integral, ela diz que é através dos genes e cromossomos. Ele é responsável pela memória das existências passadas. É uma caixa de Pandora. E é ele também o condutor da energia que estabelece a vida física. Portanto, quando corta-se, rompe-se o laço. E ele vai seguir o espírito ainda com as sensações. Ele é responsável, já falamos isso, está aí ele é um inconsciente sutil da atualidade. Portanto, só conseguimos entender a lógica da justiça da reencarnação compreendendo a existência do perispírito, dessa energia modeladora, da beleza, da fealdade, da doença, do defeito, né? E também com as memórias que vão se traduzir nas diversas patologias do psiquismo humano, como também na área do conhecimento, das ciências, da arte, da saúde, de um modo geral. Porque é ele que vai permitir essa interação entre corpo e espírito para rumar num processo evolutivo através das reencarnações. Então, entrando nos nossos 10 itens do Livro dos Espíritos, na sequência do estudo, a questão 237, tudo que tiver em vermelho ou preto é dessa sequência dos 10 artigos, das 10 questões. O que tiver em azul é um destaque de composição de estudo. E aí, Kardec pergunta, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinham na Terra? Sim.
E muito mais. Muito mais. Porque o corpo, ele é denso. O corpo físico, ele densifica não só a mobilidade, como todas as percepções dessa energia que nós sabemos, nós não sabemos o que é, qual é a sua composição, que nós chamamos de espírito, que Allan Kardec denominou de espírito. O corpo ele é denso, por isso que as pessoas mais evoluídas desejam partir, principalmente quando estão sofrendo, e outras não evoluídas, mesmo sofrendo, querem ficar aqui. E aí tem aquela frase comum: se morrer, descansar, eu prefiro ficar aqui cansado. Né? Na verdade, o fato é que nós, espíritas, convictos, estudiosos da doutrina espírita, também não queremos ir. Sabe por que não queremos? Porque é da natureza humana não querer fazer mudança, sobretudo quando nós não conhecemos. Quantas encarnações nós tivemos? Muitas. Tem aí a Luzia aí, que foi descoberta agora, quer dizer, eu não lembrava. A Luzia do museu que foi incendiado, nosso museu histórico, aliás, um registro lamentável, né? Acho que todos estamos aí meio um pouco sofrido com isso, né? Uma perda realmente irreparável para a nossa história, para a nossa pesquisa. Quantos anos tinha a Luzia? Quantos milhares de anos tinha a Luzia? A gente estava lá. Nós estamos no mundo de expiação e provas, saímos do primitivo. A Luzia aquele fóssil deve ter sido de um espírito primitivo. Aí, acabou ali? Luzia já voltou várias vezes. Já deve estar no mundo ou no mundo de expiação. Vamos fazer uma elucubração aí, ou quem sabe, na imagem na Terra. O fato é que nós vivemos muitas encarnações, mas nós não lembramos. E se nós não lembramos, a gente tem vaga, a gente tem uns flash, o que os psicólogos chamam de insight, do que fomos por aquilo que estamos passando, por aquilo que estamos vivenciando. A gente nem precisa fazer muita regressão de memória. Não é muito difícil juntar aí as pedras do quebra-cabeça. A gente vai ter uma ideia, uma noção. Então, retornar para a pátria espiritual ainda é um desafio do ser encarnado. Porque não somos um Chico Xavier, não somos um Divaldo Franco, não somos uma Madre Teresa de Calcutá, e não somos o que o Haroldo Dutra vai ser daqui a alguns anos. Ou já é. O Rossando Klinger, né? Que estão aí muito mais identificados com a pátria espiritual. Porque são missionários, alguns deles. A maioria deles, missionários. Não que não sofram, sofrem muito. Os missionários sofrem muito. Nós voltamos aí a uma questão que não está dentro do nosso pacote encomendado para hoje, mas faz parte. E é isso que o estudo é fundamental. Ele não se isola, ele é uma visão conjuntural. E a questão 93 é assim: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Eu digo que Kardec, ele dava uma saia justa nos espíritos, porque ele vai com pergunta. Olha a pergunta, sempre envolto. Sempre, para os nossos olhos, sim, mas de que maneira? Olha a resposta. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos. Quem está respondendo é o espírito, para os teus, para os nossos olhos. Para vocês encarnado, sim, mas ainda
bastante grosseira para nós. O que é fugaz, o que é sutil para nós, que nem sequer vemos, às vezes, a expansão do perispírito, é grosseiro para quem já está do outro lado, que mantém o perispírito. E que, dependendo da condição ou do tempo que lá esteja, o espírito é mais ou menos deletério, mais ou menos formado de matéria quintessenciada. Então, tem. Olha a saia justa. Estamos também aí... que sucede à alma no instante da morte? Não está dentro do nosso pacote, mas eu estou fazendo uma visita a uma parte do capítulo 3. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Volta ao mundo dos espíritos. De onde veio? Momentaneamente. Olha, essa ideia de fugacidade da vida terrena, de momentânea, é tão difícil da gente compreender, né? Porque para nós viver 70, 60, 80, 100 anos, 50, é uma eternidade, é muito tempo. Um ano é muito tempo, um mês é muito tempo. Mas isso não é para os espíritos. Para a realidade espiritual, que nós não compreendemos enquanto encarnados, não é nada. A alma nada leva consigo do mundo. Olha Kardec aí de novo, dando uma saia justa nos espíritos. Ele pergunta, tem uma pergunta acima e tem um desdobramento da pergunta. Bom, então o que ele leva? Ele leva o perispírito, leva uma malinha pronta, leva o conhecimento. O que ele pode levar a família? Tão bom se a gente pudesse ir levar a família, mas a gente dizer, mas também é egoísmo, né? É um egoísmo, vamos todos juntos. Só se fosse uma grande catástrofe. Nada, nada. O que ele leva? Nada. Nada. A não ser a lembrança e o desejo de ir. Que desejo? Mas então tem um desejo de ir. Mas qual desejo? Está onde ele? A não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Mas a gente não tem essa noção de mundo melhor. Nós encarnados, nesse patamar nosso de expiação e provas de espírito imperfeito, a nossa noção de mundo melhor é muito obnubilada, é muito rasa, é muito rasteira. A gente estuda, mas não sabe. A gente estuda que a morte não existe, que esse plano ele é temporário, mas quando perdemos, entre aspas, um ente querido, sofremos profundamente. Dependendo do grau de afeto, de proximidade, nós nos arrastamos no sofrimento. Nós não esquecemos. Nós precisamos nos tratar para compreender, para nos adaptar, que ficamos e que aquele ente querido foi na hora que ele tinha que ir. Ele foi no momento dele. Isso nos dá a exata dimensão do quanto nós não compreendemos a vida real, a vida após o corpo físico. Vamos lá. Muito bem. Aqui a gente tem uma imagem. O que ele leva? Nada, a não ser a vontade de ir para um mundo melhor. Aqui a gente tem uma imagem, obviamente são imagens aí de internet, do momento em que o espírito ele sai através da morte física. O fato é que isso a gente faz toda noite, na grande maioria das vezes. Ou nos desdobramos, ou ficamos aqui. Ou saímos daqui e vamos para tudo quanto é lado. Via de regra, vamos buscar o objeto da nossa preocupação. O objeto da nossa preocupação naquele dia, o objeto da nossa preocupação com o familiar, com uma questão que estamos a resolver, com uma situação de foro íntimo. Mas é isso aqui, exatamente isso.
Bom, eu gosto muito das imagens porque tem sempre aquela pessoa que está vindo assim pelas primeiras vezes, né? São ilimitadas as percepções e os conhecimentos. Eles sabem tudo. Olha, a saia justa de novo. São ilimitados? Bom, numa palavra, eles sabem tudo. Eles quem? Kardec, encarnado, pesquisador, sentado na sua mesa, fazendo as perguntas e distribuindo para todo mundo, para vários médiuns. E as respostas chegam e ele equaliza as respostas, equaciona e sintetiza do seguinte: quanto mais aproximam-se da perfeição, tanto mais sabem. Claro, até aqui. E que perfeição é essa? Se nós fizermos uma comparação bastante rasa com um estudante de medicina, do 3º, do 4º, do 5º ano, com aquele que já tem 5 anos de formado, e com aquele que tem 20 ou 30, todos nunca deixando de estudar, porque se parar no tempo também vai saber menos do que o acadêmico, vamos saber mais do que quem começou lá atrás. Então, é uma resposta muito razoável. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Vale lembrar que nós somos espíritos inferiores. Nós estamos no campo, naquele patamar de espíritos inferiores, segundo a classificação e a ordem estabelecida no Livro dos Espíritos, as diferentes ordens de espíritos. Inferiores não quer dizer mal, necessariamente. Mal pelo mal. Inferior. Inferior é aquilo que não é superior. Na escala dos mundos, nós temos os mundos de expiação e primitivos, expiação e provas que somos o nosso, né? Já passando para a regeneração, mundos celestes, mundos felizes e mundos celestes. Então, nós somos espíritos ignorantes. Por isso que nós sabemos mais ou menos. Por isso que é tão difícil compreender o que é o Espírito. Quanto mais o que é Deus. Mas Jesus foi um Espírito puro, que encarnou aqui no planeta Terra. E ele sabia muito bem quem era Deus, ou o que era Deus. Porque ele disse, meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Ah, ele sabia bem. E também sabia quem eram os algozes, porque pobre deles que não sabem o que fazem. Aqui também a gente tem umas imagens aí de espíritos já bem evoluídos, né? Conhece os espíritos? Olha Kardec de novo. Gente, se eu tenho um orientador desse, de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, eu acho que eu nunca saía de um curso desse. Pensaram nisso? Que ele ia apertar a gente de todo jeito. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Princípio é a causa primária de todas as coisas. Princípio é o alicerce. Princípios da doutrina espírita. Princípio de uma ciência. É o alicerce sobre o qual essa ciência se erige. Toda ciência tem um princípio. Aí eles assim, depende. Depende do grau de evolução. Não é porque, vou usar uma expressão popular, e vou botar entre aspas, não é porque virou o espírito que sabe tudo. Minha mãe desencarnou, meu parente acabou de desencarnar. Vou fazer uma prece, ou então vou no centro para ver se obtenho alguma informação sobre o desenrolar dessa situação material, sobre o desenrolar de uma situação afetiva, sobre se eu vou passar no concurso, sobre o porquê que eu estou sofrendo dessa ou daquela natureza. Ora, quem acaba de desencarnar, como nas questões anteriores, retorna da forma em que era. Claro, como eu vou dizer agora, com as visões mais apuradas, mas não com a sabedoria, com o conhecimento pleno.
Porque isso aqui é uma passagem. Se é uma passagem, é como se nós fôssemos fazer uma viagem, ficássemos. Meu primo Paulo Jorge me disse agora que ele vai passar 2 meses na Europa. Acabei de ouvir isso aqui. Então, pode ser que ele volte modificado, falando inglês, falando francês, né? Pode ser que ele volte assim com aqueles ares aristocratas. A sua esposa, a Rose, também vai voltar uma grande pintora, principalmente depois que ela for a Paris, lá naquele local só dos artistas, que é fantásticos, na Saint-Cré. Mas ele nunca vai deixar de ser o Paulo Jorge, esse palestrante fantástico, divertido. Eu não puxei essa parte dele. Devia, né? Porque ele vai continuar sendo, na essência, o Paulo Jorge. Ele viajou, ficou meses. É como a nossa estada pela Terra. Vamos melhorar, vamos apurar, vamos ficar mais aristocrata, vamos, dependendo da área, da ciência, de onde estivermos colocando a mão na massa, porque estamos aqui para isso, para aprender, para crescer e para drenar as nossas mazelas. Mas a gente é um estágio. A duração, os espíritos a compreendem como nós. Veja bem, é uma pergunta que a gente poderia dizer para o nosso português hoje mal formulada. Mas nós estamos falando de 1857. Era uma linguagem bastante formal. Os espíritos compreendem a duração, vou inverter, como nós a compreendemos? Não. E daí vem que nem sempre nós nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Eles vivem fora do tempo. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. O tempo dos espíritos não é o nosso tempo. Vamos dizer assim, então quando eu desencarnar vou ter um tempo diferente. Não, o tempo da Terra, o tempo que estivermos aqui, ele é medido por critérios objetivos. Horas, minutos, meses e anos. Há que ter um critério objetivo para regular a ordem cronológica e social de nós que estamos aqui vivendo. Não seria. É como necessário se faz ter leis para regular o comportamento social. Regras, princípios, normas, leis se fazem necessárias para que haja uma regulação do homem na vida em sociedade. Então, o tempo também. O tempo, ele é necessário. Por exemplo, eu sei que eu tenho um tempo aqui, e eu vou respeitar meu tempo aqui. Já pensou se eu ficasse aqui o tempo que eu quisesse? Ninguém ia aguentar. Mesmo porque a casa tem regras. Isso é tempo, isso é disciplina, isso é regramento. Mas para os espíritos isso não importa, é diferente. Eles são indisciplinados? Não é isso. É diferente, não é medido pela lente objetiva, pelo critério objetivo que nós medimos aqui. Os séculos para nós são muito longos, mas aos olhos deles não. Tem uma novela aí, e eu gostaria de assistir, porque eu não tenho tempo de ver novela, né? Mesmo porque eu trabalho algumas noites. Mas eu gosto de novela de época, porque resgata a história. E a gente consegue viajar na história, viajar naquelas roupas, claro que a gente já viveu lá, né? Eu olho logo para aquelas roupas fantásticas daquelas mulheres, aqueles cabelos, fico pensando, que sofrimento amarrar aquele espartilho. Mas é lindo. E tem uma novela aí, muito curiosa, que eu já vi uma cena, mas eu sei a história. O passado se interliga com o futuro e é um choque cultural. Um choque cultural que se expressa na linguagem, na forma dos relacionamentos e na própria forma de vestimenta. Mas, na verdade, é isso aí. É muito interessante. Nós somos o que fomos ontem e o que somos hoje. E qual o tempo do tempo? Qual o tempo do tempo? Não há tempo. O tempo do tempo é o tempo
que o tempo tem. Estou usando isso que a gente... uma paródia que a gente escuta, né? O tempo do tempo é o tempo do tem. E aí a gente se consola em algumas situações de sofrimento que a gente diz assim, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dessa situação se resolver não é nosso, é o tempo de Deus. Ou seja, é o tempo da necessidade da gente passar por aquela situação. Mas é também o tempo uma grande bênção na perspectiva do esquecimento de certas situações, porque estar encarnado e conseguimos esquecer o que nós fomos de ruim é muito bom. Nem de ruim, nem de bom, porque se a gente pensar assim, eu fiz muita coisa boa na vida passada, nessa eu posso descansar. Não vamos evoluir. Eu fiz muita maldade na vida passada, eu estava lá na Inquisição, eu estava lá junto com a escravidão negra. A gente vai se culpar e se perpetuar na culpa, adoecer, ter depressão, síndrome do medo, e também não vamos evoluir. Então, nessa perspectiva do esquecimento do tempo, é fantástico isso. É fantástico. E também no tempo que flui, que corre, e que abranda, e que leva as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades, ainda que longo para a gente, ele é extremamente benéfico. Quantas vezes nós dissemos, como eu gostaria de entrar no buraco e acordar daqui a 2 anos, 3 anos? Né? Por quê? Porque sabemos que daqui a 2 anos, aquela dor, aquela angústia vai estar amenizada pelo tempo. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, ou seja, os espíritos têm uma ideia exata, os espíritos, quem está do outro lado, da vida presente, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Né? Claro, eles têm uma visão por todos os lados. Nós precisamos do órgão físico, do olho, do nariz, do ouvido, para ouvir, para sentir. Tudo apreciam, pois diversamente do modo com que fazeis, mas também isso depende da elevação deles. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento é ilimitado? Oba! Desencarnei, vou para o plano espiritual. Lá eu vou saber tudo que fulano fez. Mas eu quero saber o que ele fez, o que ele aprontou, que ele conseguiu esconder de mim enquanto meu marido, enquanto minha mulher, enquanto meu chefe, enquanto meu empregado. Ou eu quero saber tudo que eu fiz numa vida anterior. Eu fiz alguns destaques. O destaque que eu dou, o que vocês estão lendo, é o seguinte. A palavra exílio. Exílio é isso aqui. Eles tratam, em algumas falas, os espíritos, eles usam a encarnação como um exílio. Aí eu me lembrei de João, o apóstolo, que ficou na ilha de Patmos, né? Até foi o único que morreu de velhice. Ficou lá exilado. Aprendeu a conversar com os peixes, desenvolveu, né? Desenvolveu a potencialidade de conversar com os peixes, com os ares, com os irmãos, com a irmã natureza. Um exílio. O que é um exílio? O exílio foi o que os presos políticos, os políticos do Brasil tiveram no período da Revolução de 64 a 83, tiveram que ir para outro país, não podia voltar. Então eles entendem que nós estamos no exílio. E a gente ainda continua com dificuldade de entender que somos espíritos que vamos voltar para a nossa pátria, mas não queremos. No curso do teu simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembrando-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Gente, a gente estuda, lê, e quanta coisa a gente
se perde. O que os espíritos estão querendo dizer com isso? Que as diversas caixinhas que estão guardadas aqui, dos 60, dos 50, dos 30, dos 100 anos, e de várias vidas anteriores, não se perde quando voltamos para o plano espiritual. Porque sem a densidade do corpo, isso vem com muito mais facilidade. Vem à tona. O conhecimento, portanto, voltando àquela pergunta anterior, o que é que nós levamos? O conhecimento é uma das coisas que nós levamos. É uma das bagagens que o espírito leva. Porque não se apaga. Ao contrário, se reacende. Dependendo de qual caixinha que nós vamos abrir. Eu não estou conseguindo ver direito a hora daqui. 15 para as 9? Ah, ok. E o futuro? Olha Kardec aí de novo. Conhece o presente, conhece o passado, o que que leva. E o futuro? Chegamos do lado de lá, a gente pode saber quando a gente vai voltar? Eu posso saber se os meus filhos vão passar um concurso, aqueles que ficaram na Terra? Eu posso ter uma ideia de futuro de quem ficou aqui? Ah, porque eu gostaria de comandar o futuro de uma pessoa que eu não gosto. Ainda isto depende da elevação. Muitas vezes, apenas o entrevém, mas nem sempre lhe é permitido revelar. Por isso, gente, aqui é importante a gente fazer um recorte e lembrar que dentro da doutrina espírita não há a questão da adivinhação. As reuniões mediúnicas do movimento espírita, sobretudo a atual, não é mais aberta com plateia, como era ao tempo de Chico Xavier, como eu cheguei a conhecer. Quando eu ingressei no movimento espírita, eu conheci uma casa espírita, que foi aqui eu entrei, que a reunião mediúnica, ela se dava aqui, os médicos aqui, nós sentados na plateia. Claro que Chico Xavier tinha, vamos dizer assim, moral para fazer uma reunião mediúnica aberta, com cartas consoladoras, porque essa era a missão dele, uma das missões dele. Mesmo porque há outras questões que envolvem não só a ética, mas a proteção do médium. Então, mesmo que os espíritos saibam, os superiores não vão dizer. Ah, eu fui num centro e fiquei sabendo isso, aquilo outro. Eu fui numa cartomante e ela disse isso, aquilo outro. Isso não é espiritismo. É inválido? Devemos entender como uma certa reserva. Porque os espíritos superiores, eles, via de regra, eles não dizem como mecanismo de proteção da própria pessoa, do próprio consulente. Né? Isso, às vezes, vem numa reunião de desobsessão, numa reunião mediúnica, onde colocamos o nome de algumas pessoas, de alguns sofredores, de pessoas que estão passando por certas situações. Nós, os médiuns, muitas vezes vemos, identificamos, os espíritos falam e apontam a origem do sofrimento e qual será a melhor profilaxia para aquela pessoa recuperar sua saúde, seu bem-estar, sua saúde espiritual. Mas, inclusive, dificilmente nós falamos às claras para a pessoa. Olha, foi recomendado que você tomasse passe, que você assistisse palestra, que você estudasse, que você procurasse se afastar disso ou daquilo, que você se envolvesse mais em algumas situações, você mudasse o pensamento, o foco do seu pensamento, procurar um pensamento mais positivo, que o processo obsessivo ele se faz inicialmente através do pensamento, através das emoções. Então precisa fazer um corte nessa sintonia. Mas, via de regra, a gente não diz, olha, foi sim, o espírito disse que você
fez isso, 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 e que você ainda vai passar muito por isso. Ah, que mais? Você vai morrer com 95 anos em provação. Você ainda vai passar muita provação nessa vida. Vai passar provação com o dinheiro, provação com o filho, vai passar provação com isso. Imagina, a gente morre antes. Não quero, eu quero ir logo então. Isso não é, isso minimamente não é caridoso. Então eles nos poupam, embora saibam. Os mais evoluídos, obviamente, saibam. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, porque só Deus sabe de tudo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Os espíritos veem a Deus? Olha, Kardec danado, né? Só os espíritos superiores o veem. Embora vejam, não sabem completamente sobre o futuro. Veem Deus e compreendem. Os inferiores apenas sentem, percebem. Aí a gente volta na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que é Deus? E claro que isso é falado em todas as palestras. Ele não perguntou quem é Deus, porque se ele perguntasse quem, ele já estava sugerindo, sugestionando que fosse alguém. Ele pergunta o que é Deus. Então, a resposta é, é a inteligência suprema, é tudo demais, é tudo supremo, é a causa primária de todas as coisas, ele é justo, bom, soberano, etc, etc e tal. Espírito de expiação e prova, espírito de regeneração, espírito de mundos felizes, não são, dificilmente vão compreender, saber quem é Deus e ver. Ah, mas e Jesus? Jesus estava em missão. E Allan Kardec? Ah, já deve compreender bastante. E Chico Xavier? Ah, nem tá. Não é um espírito da Terra. É um espírito que veio em missão. Madre Teresa de Calcutá também. E tantos outros. Bezerra de Menezes. Estão em missão para nos ajudar. Porque se não fossem esses missionários conhecidos e os missionários anônimos, a gente não ia evoluir tanto. Nós precisamos disso, dos missionários na ciência, para fazer as descobertas na área da saúde, as mais diversas. Os missionários na área da tecnologia, para nos promover isso aqui, transmitindo ao vivo. Isso é coisa que quando nós começamos lá há 30 anos, a gente levava um gravadorzinho com fita para rodar a palestra, para depois ouvir, saber quais eram os nossos erros. E para difundir mesmo, né, Paulo Jorge? Era assim, aquele gravador grande. Eu brinco com meus alunos que eu pergunto para eles assim, vocês sabem o que é telegrama? Não sabem, né? Pois é, porque agora o telegrama é o WhatsApp, é o e-mail, mas o telegrama existe. Vocês sabem onde fica o correio? Mas tem coisa na ciência jurídica que precisa do telegrama. Então, os diversos missionários na área das ciências jurídica, na ciência médica, nas pesquisas científicas, na área da tecnologia, olha que fantástico. A gente está aqui falar com uma pessoa que está, saber... Quando eu cheguei em casa, eu vi o museu pegando fogo naquele momento. Todos ficamos consternados. Abri as redes sociais, todo mundo postando lá, o museu em chamas, o fogo e tal, e tal. Já estava acontecendo há meia hora. Então, são os missionários que nós não falamos porque também não reconhecemos. Mas quantos que vêm com essa tarefa de promover a nossa melhoria na área da ciência e na área também do espírito, da moral. E aí ele pergunta, o que é Deus? Bom, Deus é tudo. Deus é o princípio, é o universo. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aí a gente volta, efeito inteligente, causa inteligente, perispírito, corpo deformado, o espírito retorna, ele leva o perispírito, ele passa um tempo na erraticidade, no mundo espiritual, estuda, aprende, se sensibiliza e precisa retornar. Aí a forma dele, que tem a matriz, a forma dele,
que tem a memória, como vimos no início, vai dar origem a uma massa humana com defeito. Dependendo do lado da forma que for o defeito. Não é assim? Já caminhando para o encerramento, porque já estamos na 245 e eu vou até 247 para não ultrapassar do colega que vai fazer a continuidade na semana que vem, o espírito tem circunscrito a visão como os seres corpóreos, ou seja, a gente só vê, os espíritos só vê aquilo ali, só vê esse ângulo de visão, esse campo de visão que eu estou vendo, ou eles conseguem ver além desse teto, além dessa parede, em que distância eles conseguem ver? Eles, nós, sem o corpo. Eles, fica uma coisa muito longe. Ó, eles somos nós. Eles somos nós sem o corpo. Então, eles são eles, nós somos nós. Não, somos uma coisa só. Transitoriamente, estamos numa sintonia. Estamos numa outra faixa vibratória. Nós somos eles. Temos que trazer esse padrão de consciência para nós. Padrão é tudo aquilo que a gente acredita e cristaliza e fica meio automático. Precisamos automatizar a ideia de que somos espíritos transitoriamente no corpo. Quanto tempo? O tempo do tempo. Porque o tempo que o tempo tem não é o tempo do tempo. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Bom, aqui a gente precisa voltar, porque como ele chega no mundo espiritual, tem várias questões sobre isso, a forma que ele chega, depende da vida que ele teve, depende da morte, né? Então não é disso que nós estamos tratando agora, nesse momento. Mas quem tiver uma curiosidade mais de imediata, retorna lá nesse capítulo que vai dizer, dependendo da morte, ele chega assim, chega assado, aí a gente lembra das obras de André Luiz. Bom, mas que sensação? Depende. Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo do mal. Olha, por que eu destaquei isso? Porque o mal é inerente à condição humana de um espírito que não é missionário, que não é bom e que está no mundo de expiação e provas. Quantas vezes nós praticamos o mal sem querer? Quantas coisas que o ser humano faz hoje que eles assim, mas isso eu não faço mais. Isso eu já deixei de fazer há muito tempo. E essa forma? Não, já melhorei muito. Tão bom quando a gente diz isso, eu já melhorei muito. Porque é isso, é para isso que nós estamos aqui. Para olhar para trás e dizer, nossa, como eu já melhorei. Mas também é para ter a exata noção de dizer assim, mas eu tenho muito para melhorar. Sim, mas eu também não sou santo, eu vou no meu tempo. Porque aí eu volto o tempo do nosso tempo. O meu tempo é o meu tempo, não é o dele. Não é o do Paulo Jorge, não é o da Rose. Cada um tem o seu tempo. O tempo de cada um. O momento de cada um. De acordo com as memórias negativas e positivas de cada um. Então, nós fazemos parte dessa mole de espíritos que praticamos o mal. Mas olha que interessante aqui, isso é tão consolador, impelido pelo desejo de praticar o mal. Porque quando praticamos pela ignorância, nós não temos o desejo, entendendo que vamos fazer o mal. Somos ignorantes, fazemos porque somos disso feitos, somos feitos disso. Somos essa coisa de espíritos, né? Ela se sente, no primeiro momento, te sentirás envergonhado de haveres praticado o mal. Quanta coisa a gente faz hoje, até uma coisa que a gente escreve, uma conversa que a gente teve, até uma roupa. A gente olha e diz, caramba, eu usei esse cabelo? Pigmalion 70? Não peguei Pigmalion 70. Já usei esse cabelo tipo Cláudia Raia de franja. Eu já usei essa calça bocassino. Nossa, eu já usei essa sobrancelha grande. Era moda. Nossa, eu escrevia isso dessa forma.
Nossa, 30 anos eu fazer uma palestra assim, que bom que eu melhorei um pouco, né? E assim, caminha a humanidade, sem lenço e sem documento, vamos caminhando. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar prescrutador. Ela quem, gente? Ela quem? Hã? Fala alto para sair aqui. Ela quem? Quem é a alma? Quem são os espíritos? Nós. Tão bom isso, né? Eu fiquei tão aliviada quando eu li isso pela 30ª milionésima vez. Porque eu também não tinha entendido. Cada vez que eu leio, eu entendo um pouco mais. Não tem olhar precustador, não tem crítica. Se os espíritos dizem não tem crítica, não tem crítica. Se eles não têm, nós vamos ter. Nós vamos ficar tomando conta da evolução do outro, por que a gente toma da nossa? Pensou nisso, Paulo? Vou ficar tomando conta da evolução do Paulo, não tem nada que ele vai passar 70 dias na Europa, eu estou morrendo de inveja, obviamente. Mas eu não tenho nada com a evolução dele. Eu não tenho que pensar nisso. Ele também não tem que se importar com a minha inveja. Ele tem que ir, porque a minha inveja é minha, pertence a mim. O problema é meu. A inveja é minha, não é a dele. Precisam da luz para ver? Claro que não. Vem por si mesmo. Porque nós precisamos da luz e do olhar. E do olho bom. Usamos de óculos, como passamos de uma certa idade. Precisamos fazer, às vezes, uma cirurgia de catarata, como muitos dos senhores aqui fizeram, né? Porque é o órgão físico que nos permite essa visão mais ampla, mais clara. Mas os espíritos não, eles veem porque eles são energia, eles estão em todo lugar e veem tudo. Porque não há trevas, não há espaço, não há parede. E aí a gente vai estudar lá as obras de Peixotinho e vamos ver, estudar as materializações luminosas. Vamos estudar Zé Grosso fazendo o aporte e transporte de coisas, de pedras, de flores. Né? Por quê? Não tem isso. Para verem o que se passa em 2 pontos diferentes, precisam ir a esses pontos. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios do globo. Gente, Kardec já não perguntou isso, não? Ele amarra de novo na outra questão. Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento. Nós temos um estudo sobre o pensamento. Acho que eu já falei aqui, já falei em diversas casas. O pensamento ele é mais rápido do que a luz. O pensamento é tudo. E Joana de Anjos nos convida a aprender a pensar. Eu ia ficar muito longo trazer isso para aqui. Mas é o pensamento que nos promove a saúde e a doença. É o pensamento que nos minimiza os efeitos se houver, se instalar de um processo de ligação com os espíritos inferiores que tentam, através do processo do obsessivo, se vincular a nós. Né? Mas os espíritos não têm esse limite, eles estão aí por toda parte, vendo tudo a todo tempo. E aí, encerrando, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à natureza e reside em todo o seu ser. Essa imagem aqui, reside em todo o seu ser. O espírito vê o tempo inteiro. Aí a gente pensa que engana eles, né? Vou me esconder dentro do meu quarto, fazer isso, aquilo. Não engana nada. Eles nos veem o tempo inteiro. Agora, que espírito a gente quer que nos veja? Que espírito queremos atrair? Com qual espírito queremos nos vincular? Depende do pensamento, das sensações e das emoções e dos nossos arquivos passados, mas podemos treinar. Bom, aqui no homem a visão se dá pelo funcionamento de um órgão. Precisamos do olho, não nos espíritos. Quem são os espíritos mesmo, gente? Somos nós. Então parece que nós estamos falando de 2 pessoas diferentes. Um é ET e o outro é gente. Mas apenas uma questão de dimensão. A única questão
nessa dialética aqui, é a dimensão energética que nós ficamos sem o corpo e que nós ficamos com o corpo. É uma questão de dialética. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou o perispírito. A questão 155, que vai fechando essa compreensão aí nossa de espírito, perispírito e matéria. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou o perispírito. Isso faz sentido a gente compreender que somos um espírito encarnado? Então, nós somos o quê? Um espírito encarnado que Kardec chamou para diferenciar de alma. Por quê? Porque nós estamos o perispírito aqui envolvendo esse corpo. Quando retornamos, levamos também o perispírito, que tem uma densidade, que tem uma matéria diferente. Porque Jesus sofreu muito mais para reencarnar, para formar o perispírito dele, do que para desencarnar. Muito mais. Muito mais. Por causa da matéria que ele precisou se valer. A matéria, o fluido cósmico universal da Terra. Que se não é bom agora, imagina na época. Bom, gente, com isso a gente conclui esse estudo. Eu espero que tenha sido de valia para vocês. Para mim foi muito bom quando eu fui estudar isso novamente. Muito obrigada.